Você já pensou que um jogador de futebol poderia competir contra algo mais difícil do que um adversário, mais complexo do que um sistema tático, contra o próprio tempo? Porque é exatamente isso que Messi tem feito ao longo de todo o ano de 2025. E o que realmente chama atenção não é que isso seja dito por um torcedor, ou por um jornalista, ou por alguém em busca de impacto rápido. Quem diz isso é Ronaldinho, alguém que entende o jogo a partir de um lugar especial, alguém que também transformou o futebol em espetáculo, que ganhou tudo e que sabe reconhecer quando está presenciando algo fora do comum. Ronaldinho compartilhou algo que, dito rapidamente, parece algo cotidiano, mas que na realidade carrega muito mais peso do que aparenta. Ele disse que toda vez que olha para o celular pela manhã, as manchetes se repetem como um loop infinito. Messi marcou de novo, Messi deu mais uma assistência, Messi foi decisivo, e então acrescentou uma frase que muda completamente a perspectiva. Já não me surpreende vê-lo ali. O que me surpreende é que ele continue fazendo isso com tanta naturalidade. Esse é o verdadeiro ponto. Porque uma coisa é aparecer nas manchetes de vez em quando, e algo muito diferente é fazer isso como se fosse parte de uma rotina diária, aos 38 anos, em um tipo de futebol cada vez mais rápido, mais físico, mais exigente para o corpo. Ronaldinho foi ainda mais direto. Disse que os gols de Messi não são normais, que pertencem a outra dimensão do jogo, e fechou com uma frase muito característica, daquelas que misturam admiração e espanto. Ele joga como se o relógio não existisse. Essa ideia vai muito além dos gols. Fala de sensibilidade futebolística, de leitura do ritmo da partida, de saber exatamente quando acelerar e quando diminuir. Fala de inteligência pura. Porque Messi já não compete apenas contra os defensores, compete contra os anos, e mesmo assim, continua vencendo. Durante muito tempo se disse que a MLS seria um cenário confortável, um lugar para diminuir o ritmo, aproveitar o trecho final e encerrar uma carreira sem muita exigência. Messi pegou esse preconceito e o desmontou completamente. Ele não apenas chegou à MLS, colocou a liga no mapa, transformou-a em um tema de conversa global. Hoje, fala-se da liga no mundo inteiro, não por sua estrutura nem por sua história, mas pelo que Messi faz toda vez que pisa em campo. E Ronaldinho entendeu isso imediatamente. Disse isso a partir da experiência de alguém que também soube mudar a energia de um estádio com uma única jogada. Os anos passam, mas Messi continua jogando do mesmo jeito. Essa frase é fundamental, porque não estamos vendo um Messi diminuído, nem alguém que apenas administra sua presença. Ele não caminha pelos jogos, não se esconde, não joga para desaparecer. Continua sendo o centro do jogo, aquele que decide onde dói mais, aquele que transforma cada estádio em um palco. Se pensarmos com calma, a pergunta é inevitável. Quantos jogadores da sua geração ainda são protagonistas absolutos? A maioria já se aposentou, outros aparecem apenas de forma simbólica, alguns se tornaram símbolos do passado. Messi, por outro lado, continua sendo o eixo. Seu time se organiza a partir dele, a liga se adapta à sua presença e o público responde como se cada partida fosse um compromisso especial. É aí que surge uma reflexão incômoda. Hoje, o futebol não é medido apenas por títulos, ele é medido por impacto, por atenção, por conversa, pela capacidade de fazer com que alguém que nunca assistiu a uma partida se sente diante de uma tela. E nesse terreno, Messi continua sozinho. O que Ronaldinho disse tem um peso diferente porque não vem da exageração, vem do respeito entre pares, de alguém que sabe o que significa jogar com liberdade, com sorriso, com responsabilidade criativa. No futebol, não é comum reconhecer isso com tanta clareza. E ainda assim, Ronaldinho o fez, porque o que Messi faz já não admite debate, apenas se observa. Todo fim de semana surge algo novo, um passe que quebra tudo, um gol que desafia a lógica, uma assistência
que congela o estádio. E quando alguém duvida, Messi responde, onde sempre respondeu, dentro de campo, sem discursos, sem gestos, apenas futebol. Ronaldinho resumiu isso de uma forma muito simples, quase inocente, como ele costumava falar do jogo. Isso não é normal, e ele tem razão. Não é normal ver um jogador, nessa fase da carreira, continuar fazendo a diferença. Não é normal que, em vez de apagar, ele acenda os jogos. Não é normal que, longe de se despedir, pareça aproveitar cada vez mais. E então surge a pergunta inevitável: até quando? Por quanto tempo ele pode sustentar esse nível? Até quando pode continuar desafiando o tempo, a lógica, as estatísticas? Ninguém sabe. Mas sabemos uma coisa: estamos vivendo algo que não acontece com frequência. Messi não está encerrando uma carreira, ele está esticando uma história. Está provando que o verdadeiro talento não tem data de validade. Enquanto ele continuar entrando em campo e tudo isso continuar acontecendo, o futebol vai manter essa capacidade única de nos surpreender, mesmo quando achamos que já vimos tudo. Há também algo ainda mais impressionante do que os gols ou as assistências: a forma como o Messi controla as partidas sem se impor fisicamente. Ele já não compete pela velocidade nem pelo contato, compete pelo controle do tempo. Administra os ritmos como se a partida fosse um tabuleiro e ele decidisse quando mover cada peça. Na MLS, isso fica muito claro. Há momentos em que ele parece desaparecer, como se estivesse tomando fôlego. Deixa o jogo seguir sem ele e, de repente, com uma única ação, muda tudo. Um passe em profundidade, uma tabela, uma finalização precisa. Ele não precisa acumular ações, uma é suficiente. Isso é o que desconcerta os adversários e fascina os treinadores. Porque jogar assim não se treina. Ou se entende, ou não se entende. Muitos reduzem tudo à ideia de uma liga menos exigente. Mas essa leitura é superficial. O futebol não se torna simples apenas porque a intensidade física diminui. Ele se torna mais complexo pelos espaços, pelos desajustes, pelo caos, e é aí que Messi se move melhor. Onde outros se apressam, ele pausa. Onde outros forçam, ele decide. Há uma imagem que se repete. Messi recebe a bola de costas para o gol, cercado. Abaixa a cabeça por apenas um segundo, como se estivesse lendo algo que ninguém mais consegue ver. Quando levanta o olhar, a decisão já foi tomada. O passe vai para um lugar inesperado. Isso não é juventude. Isso é experiência acumulada. E há outra dimensão que Ronaldinho sempre valorizou e que muitos ignoram. Messi não joga apenas melhor. Ele faz os outros jogarem melhor. Dá tempo, confiança, sentido. Companheiros que antes passavam despercebidos, hoje aparecem nos momentos decisivos. Não por mágica, mas porque alguém os organiza a partir do jogo. Por isso, seu impacto vai além dos números. Quando Messi entra em campo, tudo se encaixa. Os adversários sabem, a torcida sente, o jogo muda. Não por medo, mas por respeito. O tipo de respeito que só os jogadores que deixaram marca conseguem gerar. E aqui surge uma verdade incômoda. Quando Messi se aposentar, não ficará apenas um vazio esportivo. Ficará um vazio narrativo, porque não estamos assistindo apenas a um jogador. Estamos assistindo a uma figura central de uma era, a um dos últimos grandes símbolos de um futebol que ainda acreditava no talento acima do ruído. Ronaldinho, sem dizer isso diretamente, deixou claro: Messi é uma exceção, uma anomalia, alguém que não deveria existir nessa idade e ainda assim existe. Continua decidindo partidas, continua sendo influente, continua sendo o nome para o qual todos olham quando o placar aperta. Talvez por isso cada jogo dele seja vivido de forma diferente. Não porque seja o último, mas porque pode ser um dos últimos. E essa sensação muda a forma de assistir, de sentir, de aproveitar. Porque quando o Messi parar de jogar, não surgirá alguém igual. Haverá grandes jogadores, sim, mas não um que combine história, talento, impacto e longevidade dessa maneira. Por isso, além da MLS, além de Miami, além dos títulos, o que estamos presenciando é algo que fará falta.
uma forma de entender o futebol, uma maneira de resolver sem se impor, de vencer sem gritar, de dominar sem atropelar. Agora eu te pergunto, você acha que Messi pode sustentar esse nível até o fim do seu contrato na MLS? Ou estamos assistindo aos últimos capítulos de uma fase irrepetível? Vou ler vocês nos comentários.